doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, amigos. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje está conosco mais uma vez, para nossa alegria, Divaldo Franco. Como vai, Divaldo? Muito bem. Que bom tê-lo de novo conosco. Muito obrigado. Divaldo hoje vai fazer um programa especial para nós e vai falar sobre felicidade. Divaldo, por favor. A grande meta da criatura humana é a busca da plenitude. Desde recuadas épocas, a criatura humana tem procurado entender o mistério da vida. Mesmo na área da filosofia. A filosofia nasceu para equacionar o problema do ser existencial. Entretanto, para que pudesse atingir a meta, os grandes filósofos pré-socráticos estabeleceram qual era a finalidade da vida. E logo veio a questão da felicidade. Mas para poder entender-se a felicidade, era necessário estudar-se a própria existência humana. O que é que vale dizer? Terminará a vida no túmulo? Será que depois da sepultura a vida tem algum significado? Nasceram então as escolas de pensamento filosófico. Se recuarmos na história da filosofia, iremos observar que a primeira grande proposta de natureza ética nesta oportunidade pertence ao grande filósofo Epicuro. Epicuro estabeleceu que a felicidade nada mais é do que o prazer. E para poder lograr o prazer é necessário ter. Através da posse, o indivíduo dispõe de recursos para poder fruir. E então logo surgiu o pensamento epicurista, epicureu, o hedonista. O pensamento, então, epicurista tomou conta da humanidade, até hoje. É comum vermos as pessoas atormentadas, procurando os seus 15 minutos de holofotes. É nada mais do que uma manifestação narcisista, epicurista. A proposta de Epicuro, portanto, seduziu muito o pensamento grego. O indivíduo passou a dedicar-se à conquista do ter, para poder e então desfrutar. Nada obstante, esse desfrutar era de natureza fisiológica. Comer, dormir, fazer sexo, gozar, portanto. À medida que o pensamento filosófico recebeu a contribuição do Oriente, nasceram outras interrogações. Será que a pessoa que come bem é feliz? Normalmente tem indigestão. Será que a pessoa que usa o sexo em demasia é feliz? É plena? Não. Em realidade, o indivíduo que se torna sexólatra passa a ter transtornos de comportamento. E o que dorme demasiadamente? Este perde o contato com a realidade. Surgiu então um grande interrogatório. Ter proporciona felicidade? Quando surge a figura especial de Diógenes, o notável pensador cínico, dizia Diógenes que a problemática do ter é muito grave, porque quem tem medo de perder a posse. Diria o professor Huberto Roden, a posse é possuidora do possuidor. A pessoa é vítima daquilo que tem. E, por consequência, a pessoa tem muito medo de perder esse momento de glória do seu poder. Diógenes dizia, então, a felicidade não é ter, é deixar de ter. Porque quem não tem nada não pode ficar pior do que o que se encontra. E começou a enunciar em Atenas a sua proposta libertadora. Mais tarde, em Corinto, quando Alexandre Magno conquistou o mundo conhecido, principalmente o mundo greco-romano e o mundo britânico, da ignorância da época, naturalmente, ele que era um apaixonado por Diógenes, propôs ao governador de Corinto, que desejava conhecer o eminente sábio. E o governador foi ter com Alexandre, que lhe disse, se tu me trouxeres Diógenes, eu pouparei a cidade de ser destruída. E o governador correu imediatamente a Diógenes, que morava numa casa miserável no subúrbio de Corinto. E disse Diógenes, o homem mais poderoso do mundo quer falar contigo. E Diógenes redarguiu, mas eu não quero falar com ele. O governador foi falar com Alexandre
E Alexandre, para a surpresa geral, veio visitar Diógenes. Numa carruagem de ouro com os seus generais, chegou ao bairro miserável, saltou, e era um corpanzil. Chegou à porta, abriu os braços, na casa modesta em que o filósofo escreviava no chão, e disse: Diógenes, eu venho dar-te metade do mundo. Diógenes continuou de mau humor. Tu te sentarás comigo no trono, eu governarei o mundo e tu me ensinarás sabedoria. Diógenes levantou-se, empurrou e disse: Senhor, não me ofereça aquilo que me não pode dar. Então ele perguntou: mas o que não pode dar? Não me roube, Senhor, o que me não pode dar. Empurrou e saiu. Então Alexandre Magno pensou e deu-se conta que, estando à porta, impedia a entrada do sol. E o sol ele não podia dar a Diógenes. Por consequência, ele perdoou Diógenes, perdoou Corinto. E a filosofia do não ter tomou conta do pensamento grego. Mas será que aquele que não tem é feliz? E as intempéries, as enfermidades, os problemas da convivência social? Ademais, existe o que é escravo do que tem, mas também o que é escravo do que não tem. É comum vivermos uma felicidade dos relativos. Quando eu me casar, quando eu me aposentar, quando eu tiver dinheiro, quando eu trocar de carro, se eu conseguir tal meta, se eu o lograr, é, portanto, relativo. E esses são escravos do que não têm. É nesse momento que aparece um outro filósofo, Zenão de Cício, e diz: o problema da felicidade é o problema da dor. Todos sofrem. É necessário, então, que tenhamos uma atitude ética, uma postura superior ante o sofrimento. Sócrates irá dizer mais tarde que a felicidade independe do ter, do não ter, do enfrentar a dor. A verdadeira felicidade é o ser. Mas para ser, são indispensáveis 3 fatores: pensamento reto, conduta correta e palavras saudáveis. E Sócrates começou a pregar: uma doutrina de natureza ética é a base da filosofia. Ele se torna o divisor de águas, porque Platão, seu discípulo, será o mestre de Aristóteles. E graças a este pensamento socrático, ele divulga para a cultura grega uma revolução. Pede aos jovens que se rebelem contra os tiranos, 70 tiranos que governavam a Grécia. E por isso, ele foi denunciado como estar pervertendo a juventude, porque ele lhes ensinava liberdade, democracia, desrespeito aos códigos injustos. Levado ao tribunal, ele foi julgado. E depois do julgamento, o juiz lhe diz: eu te condeno à morte. E Sócrates, narra Platão, olhou para ele com certo cepticismo e disse: mas, excelência, quando todos nós nascemos já comprometidos com a morte, condenados. Mas eu poderei dizer a hora em que tu morrerás. Sócrates sorriu. Levado ao cárcere, ali estava ele reflexionando em torno da vida, quando Criton, um dos seus discípulos, foi ter com ele e disse: venho dar-te a liberdade. E Sócrates sorriu generoso: como tu podes dar-me a liberdade se eu sou livre? Mestre, tu estás encarcerado. Olha bem, as paredes com óleo de baleia, as paredes com pedras, ferros. Criton, tu és um mau filósofo. Aprisionado está quem tem vício. Aonde quer que ele vá, ele é vítima do vício. Eu sou livre, porque onde quer que eu vá, o meu pensamento vai comigo. Eu não fugirei. Mas, mestre, a porta da cela dormirá aberta. E como conseguiste? Bem, nós subornamos o guarda. Com o quê? Nossas joias, as joias de família. E então tu te libertas e nos irás ensinar a beleza, o ideal, a fraternidade, a honra. Ó Criton, tu crês que eu aceite uma proposta de suborno para falar depois por dignidade? Eu não fugirei. Dize aos meus discípulos que eu aqui estou em paz. Mestre, amanhã irão matar-te. A mim, enganas-te. Eu sou imortal, Criton. Ninguém me pode matar. Volta. E no dia seguinte, ainda narra Platão, estava ele no pátio do presídio para beber a cicuta, que lhe foi dada por um soldado no vasilhame de alabastro. E quando o soldado viu aquele homem venerando, de túnica branca, com as características do sábio,
tremeu e disse-lhe: mestre, olha, ainda te falta 1 hora. E Sócrates redarguiu: 1 hora é pouco para quem tem a eternidade. Tomou do vasilhame, sorveu, e nos estertores pré-agônicos, Críton, que estava presente, correu, abraçou o mestre e gritou-lhe: mestre, onde sepultaremos o teu cadáver? E Sócrates fez um esforço sobre-humano e disse-lhe: o cadáver joga fora, em qualquer lugar. Porque Sócrates não está dentro dele. Críton, não te esqueças de pagar um galo que eu devo a Asclépios. Como recordamos, Asclépios era o deus da medicina, e toda vez que o indivíduo enfermava, fazia-lhe uma promessa, como é comum hoje em determinados segmentos religiosos. E Sócrates não morreu, entrou na eternidade. 2.300 anos depois, ele inteiramente vivo. Estamos falando sobre ele, mas o nome do juiz nós não sabemos. Daquele jovem que levou a taça de alabastro, não sabemos. Então, o que é felicidade? A felicidade é esse estado interior de plenitude. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, o grande neurologista e psiquiatra suíço de Zurique, costumava dizer: todos querem alcançar a felicidade, mas isso é um engodo, porque a felicidade de um dia é o drama do outro. O momento da lua de mel pode ser a véspera do choricídio. O júbilo de um instante pode ser a lágrima de amanhã. Dizia então Jung, na sua psicologia profunda: a vida na Terra tem uma meta: encontrar o sentido existencial. Qual é o sentido existencial? Primeiro, quem sou? Por que eu estou aqui? Por que a vida me é tão áspera, às vezes? Porque os maus progridem e os bons nem sempre. Numa obra memorável do Dr. Ruskin, publicada nos Estados Unidos, ele faz esta pergunta, que é o título da obra: por que pessoas boas sofrem? Ele tinha um filho portador de progélia, uma degenerescência. Aos 5 anos, o menino começou a ter a presença de pelos em diferentes partes do corpo. Aos 8 anos, era um rapaz de 30. E nunca, ninguém que tem progélia chega aos 15 anos. Então ele viu o seu filho ridicularizado na escola. Ele era um rabino judeu. E ele perguntava: mas o que é a felicidade? Pela manhã eu vou a um batizado. À tarde eu vou a um sepultamento. É o mesmo Deus. Pela manhã louvam Deus pela glória. À tarde blasfemam contra Deus pelo infortúnio. Então ele termina de uma maneira muito melancólica e pessimista. Deus não se preocupa conosco. Deus nos vê como formigas. E o livro deixa uma mensagem pessimista. Porque a este nobre israelita, venerando pastor, rabino de Manhattan, em Nova York, a ele faltou uma coisa peculiar: o conhecimento da reencarnação. Somente através do conhecimento da reencarnação é que nós poderemos entender estas aparentes manifestações chocantes da vida. Os maus progridem e os bons sofrem. Porque o bom de hoje é o mal de ontem. Ou o bom de hoje é alguém que tem a chance e a desperdiça. Amanhã voltará no eito do sofrimento. Mas então dizia, com toda a segurança, Jung: qual é o sentido da vida? Qual é a nossa meta, o nosso objetivo? O que é que nós queremos realmente? Porque queremos um carro novo hoje, mas dentro de 3 meses queremos o próximo modelo. Temos uma casa fantástica, desejamos piscina, mas logo desejamos uma casa de praia, uma casa da montanha. E aquele que não tem casa busca a sua residência. O sentido psicológico, o significado, é o que Jung chama, de uma maneira muito curiosa, o estado luminoso. Esta palavra provém do verbete latino numen, luz. Ora bem, Jung chega à mesma conclusão de Jesus: o reino dos céus está dentro de vós e é necessário tomá-lo por assalto. Então a verdadeira felicidade é esta busca de sentido, de significado, esta meta ideal, o ser saber quem é porque sofre, porque se encontra aqui, a fim de lograr o estado luminoso.
Muito obrigado mais uma vez e a você que esteve conosco, o nosso abraço e esperamos nos encontrar no próximo Transição.